Começa agora mais um vídeo no meu canal e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o meu processo de tirar a carta aqui em Portugal, que não deu certo. Então, se você quer saber tudo o que aconteceu, já fica aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Eu vou tentar fazer esse vídeo sem deixar ele muito longo, mas, gente, esse processo de tirar a carta aqui em Portugal mexeu muito com a minha cabeça e eu vou tentar resumir aqui de uma forma para que fique fácil vocês entenderem. Quando eu decidi tirar a carta de condução, eu estava fazendo estágio, que tem um vídeo aqui anterior falando sobre a empresa que eu estava fazendo estágio. Então eu tinha que conciliar o estágio com tirar a carta. Só que isso é normal, na minha cabeça ia ser tranquilo. Só que ninguém tinha me dito que tirar a carta aqui em Portugal é quase estudar pro Enem, sinceramente. E aí, beleza. Procurei uma escola. A escola que eu fui, eu paguei 550 euros para tirar a carta só de carro. E foi esse valor porque eu paguei à vista. Se tinha a opção de parcelar, acho que em 3 vezes, não me lembro ao certo, e aí ficava mais caro. E aí eu preferi pagar à vista, foi 550 euros. Isso fora as outras coisas que tem que pagar depois. Foi 550 euros, fiz o exame médico, que também foi pago, acho que eu paguei 35 euros, não me lembro ao certo, porque já faz tempo isso, gente, e eu nunca tinha falado aqui na internet, tô falando agora. E aí começou as minhas aulas teóricas. Como eu fazia estágio, os horários das aulas que começavam à tarde, normalmente eu estava no estágio. Então eu não conseguia acompanhar as aulas. Eu fui em poucas aulas. Se eu fui em 5 aulas, foi muito. E eu pensei, meu Deus, como é que eu vou estudar para essa prova teórica, sendo que eu não consigo ir nas aulas? Então eu conheci um aplicativo, vou deixar aqui por algum lado aqui dessa tela a fotinho do aplicativo e o nome, porque eu tenho certeza que se você está nesse processo para tirar a carta aqui em Portugal, esse aplicativo vai te ajudar. É um aplicativo de simulados e eu comecei a estudar por conta própria. Eu tinha o livro do código aqui em casa, então se eu li 2 páginas do código foi muito. Eu fui muito pro aplicativo. No aplicativo você faz simulados de provas. Gente, chegou um dia de eu fazer 50 simulados. Eu estudava dia e noite. Dia e noite para essa prova. Vocês não têm noção de como a prova daqui é difícil. Não tem nada a ver com a prova teórica do Brasil. Juro para você, não tem nada a ver. E eu estudava. Quando eu me senti pronta, assim, nesse processo todo aí, só para mim marcar a prova teórica, eu demorei para ir quase 6 meses, só nesse negócio de ficar estudando. E aí eu pedi para marcar a prova. Aconteceu de eu pedir para marcar a prova e eu fui pro Brasil. Isso foi em 2023, tá? A gente tá em 2025. Foi no finalzinho de 2023. Eu pedi para marcar a prova na escola e eu fui pro Brasil. A menina tinha me dito que demorava para marcar no IMT. Então eu pensei, vai dar tempo de eu ir no Brasil e voltar. Mas não deu. Eu estava no Brasil e ela me ligou falando que já tinha saído a data da prova, só que eu estava no Brasil, não teria como eu ir para a prova. Então eu perdi a prova. Aí já começou mais um gasto maravilhoso. Eu perdi a prova e ela falou: quando você voltar, você vai ter que remarcar. E para remarcar é 160 euros. Eu quase caí para trás. E sim. E aí eu voltei do Brasil e pedi para remarcar a prova. E aproveitei para continuar estudando cada vez mais, porque eu estava com muito medo de não passar e ter que pagar de novo, porque eu já tinha gasto mais dinheiro. E aqui não é que nem no Brasil, que você pode errar muitas questões. Aqui são 30 questões e você pode errar só 3. Então eu tava assim, ó. Mas, beleza, continuei estudando, pedi para marcar a prova novamente, ela marcou a prova, eu fui fazer a prova, tava morrendo de medo de não passar, graças a Deus passei. Errei só uma questão. E, gente, lá na hora da prova, teve gente que errou 12 questões. E tinha gente lá que tava na terceira vez tentando passar nessa prova e reprovou de novo. Pra vocês verem como é difícil. Não tô brincando, é difícil mesmo. Se vocês pesquisarem aqui, pra quem tá no Brasil, vocês vão ver que é difícil. Então, meu conselho, se você tá pensando em migrar pra Portugal e não tem carta, tire a carta aí no Brasil. Se você não tirar, você vai se arrepender. E aí, passei na prova, beleza, linda, maravilhosa. Fui marcar as aulas práticas. E aí começou mais um outro problema. Por quê? As aulas práticas, eu não vou lembrar agora quantas aulas são. Também eu acho que é diferente do Brasil. Eu não lembro se era... Porque aqui não é a mesma coisa que no Brasil. Eu acho que era
500 quilômetros e 30 aulas. Eu acho que é isso, 30 aulas. E aí, o problema foi que a escola não tinha, por exemplo, horários assim muito compatíveis com os meus horários. Então, eu tinha que marcar a aula depois que eu saía do estágio. E, na maioria das vezes, nunca tinha horário disponível. Então, isso prolongou muito o meu processo, porque às vezes tinha semanas de eu fazer uma aula por semana. E isso é ruim para quem está aprendendo, porque você esquece toda vez. Pelo menos eu esquecia sempre. E aí eu fazia uma aula só por semana. Tinha vezes de ficar uma semana sem aula, ou às vezes eu conseguia marcar 2 aulas na semana, mas mesmo assim, para mim que estava aprendendo, foi bem complicada essa parte. E nisso, gente, ficou aí para ir 1 ano nesse negócio de fazendo aula, tá? Sem brincadeira. E o que eu achei muito difícil mesmo. Aqui tem uma famosa manobra chamada contorno de passeio. E o contorno de passeio nada mais é que tem uma rua aqui e uma rua para cá, certo? Desce carro daqui, desce carro de lá. Você tem que contornar essa esquina, a esquina é assim. Você tem que contornar essa esquina de marcha atrás, sem deixar o carro morrer, óbvio, né? E sem encostar o pneu na guia do passeio. Gente, essa manobra ferrou com o meu cérebro. Eu não conseguia fazer esse troço de jeito nenhum. De jeito nenhum. Juro pra vocês. Eu fazia a famosa baliza, que aqui não se chama baliza, é estacionamento normal. Eu fazia esse, que todo mundo considera difícil, mas o contorno de passeio eu não conseguia fazer. E isso foi em todas as aulas. Todas as aulas o instrutor pedia para mim fazer as manobras que é pedido na prova. E a que eu mais tinha dificuldade era o contorno de passeio. Eu até cheguei a pedir pro meu marido deixar eu pegar o carro dele e treinar, mas, gente, não entrava na minha cabeça esse negócio de jeito nenhum, eu só errava. E aí eu comecei a ficar apavorada, porque minhas aulas estavam acabando e eu ainda não me sentia pronta para fazer a prova prática. E tem mais, nessa trajetória toda, aconteceu de um dia trocarem de instrutor sem me avisar, meu instrutor entrou de férias, e colocaram outro instrutor no lugar, que foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, porque eu saí dessa aula chorando, juro pra vocês, eu saí chorando, e naquele momento eu pensei em desistir, eu me senti a pessoa mais burra da vida, se eu não me engano já era a minha 20ª aula, e o instrutor era bem mais de idade, ele me tratou super mal, ele só voltou a me chamar de burra. Teve uma hora que a gente estava subindo assim uma rua e estava com um pouco de trânsito. Eu sabia que eu tinha que ir para a faixa. Eu não lembro se era direita ou esquerda, eu acho que era direita. Não, esquerda. Porque eu sabia que a gente já estava indo para o caminho da escola, já estava acabando a aula. Mas o estresse começou desde o início, tá? Não foi só aí, não. Eu tô tentando resumir porque senão vai ficar enorme. E aí, ele simplesmente pegou o volante e girou. Girou. Ele tirou o volante da minha mão. O carro ficou assim, ó, atravessado. A avenida tá aqui, o carro ficou assim, ó. Os carros de trás quase bateu em mim e ele ainda colocou a culpa em mim. E aí eu comecei a chorar, eu tremia e eu falei assim, eu não quero terminar a aula, eu quero ir embora agora. Eu quero ir pra escola agora. Ele, não, mas você ainda tem tempo. Eu falei assim, eu não faço questão, eu quero ir embora agora. E nesse dia, gente, eu chorei tanto. Ele me tratou assim, como se eu fosse a pessoa mais burra do planeta. E tudo ele ficava implicando comigo. Eu fazia a manobra assim, do jeito que eu conseguia, e ele me tratava mal. Foram muitas coisas, mas para não ficar grande aqui, para vocês entenderem o que eu passei. E eu tava querendo desistir, literalmente. Meu marido falou assim: não, você não vai desistir, você já pagou, tenta pelo menos fazer a prova para ver se você vai passar. Falei, tá bom. Continuei fazendo as aulas práticas. Só que, gente, a prova prática aqui é na rua. Não tem um espaço específico que nem no Detran de São Paulo, por exemplo, que é aquele percurso, sabe? Que você vai aprender esse percurso nas aulas práticas e quando você vai para a prova é aquele percurso e só. Não, aqui é diferente, não tem percurso. Você descobre o percurso na hora da prova e é assim, tipo, aleatório. E aí o que aconteceu? Eu fui para a prova prática, chegando lá eu fui a primeira pro meu azar. E como funciona aqui? Vai você que vai fazer a prova no volante, o examinador do lado, atrás vai o instrutor
e o aluno da sua escola que vai fazer a prova depois de você. Sim, vai todo mundo no carro. E aí, pra mim, eu acho que o pior foi que, como eu que comecei, eu tive que pegar o carro do IMT, já, né, que o carro do IMT não, o carro da escola, tudo bem que eu sabia aquele carro, só que eu tava apavorada, né? E aí foi pegar a autoestrada, que é a famosa rodovia do Brasil, que tem que dar 120 por hora. E eu não me sentia ainda pronta para andar na rodovia, porque eu só tive 2 aulas na rodovia por causa dos horários. E aí a gente começou na rodovia. Eu já errei na rodovia logo de cara. A gente estava lá na rodovia, 120, pá, quinta marcha. Ele falou assim: pega a próxima saída. Eu não consegui reduzir a tempo, porque eu estava muito apavorada. E aí eu entrei numa via de 40, que era a saída, assim, ó, uma curva fechada, eu entrei a 80. O meu coração tava quase parando. O examinador, eu lembro até da cara, ele segurou assim, ó, e freou. Ele freou, porque se ele não freasse, eu acho que eu tinha capotado o carro. Tá bom, ali eu já sabia que eu já tinha acabado com as minhas esperanças. Tá bom, mas ele ainda me deu mais uma chance. Ele deixou eu ir pra cidade, dar mais uma volta. E aí a gente foi passando lá para um lugar. Ele não chegou a pedir nenhuma manobra, porque eu chumbei antes disso. Chumbar aqui em Portugal é o mesmo que reprovar. E aí ele mandou eu subir, chegou numa subida assim que tinha a palavra stop no chão e o semáforo. Eu olhei para o stop e não olhei para o semáforo. E o stop é parada obrigatória. Eu parei, em vez de seguir, sendo que o sinal estava verde para me seguir. E eu não vi o sinal, de tão apavorado que eu estava. Ele ainda fez eu passar pelo mesmo caminho 2 vezes para ver se eu ia enxergar o meu erro e eu não enxerguei. Aí ele já se irritou comigo, já falou um montão para mim e falou: pode encostar. Quando ele manda encostar é porque você já chumbou. Aí ele mandou eu encostar, eu parei o carro, ele falou um monte pra mim, um monte. Você não sabe mexer na caixa de câmbio, você não manuseia a caixa direito, você não sabe passar marcha. Só que ele falou de um jeito diferente, porque passar marcha aqui eles falam diferente. Você não sabe passar marcha, você passou 2 vezes no mesmo erro e não percebeu. Por que você parou? Não era pra parar, você não viu o semáforo. Ele me esculachou. E aí ele já mandou eu descer do carro e o menino que ia fazer a prova ir pra frente, ficar no meu lugar. Ou seja, você não tem tempo nem de chorar, porque o outro menino já ia fazer a prova. E aí eu fui pro banco de trás. E aí o menino foi pra frente, eu fui pro banco de trás, segurando o choro, ainda chegou a cair uma lágrima, mas eu pensei, não vou chorar, eu vou ser forte. E aí eu fiquei lá assim, olhando pro nada, e aí o meu instrutor tinha saído do carro, acho que pra fumar. Aí ele entrou, sentou do meu lado, e o examinador entrou e mandou o menino seguir. Aí o menino pegou o carro exatamente na onde eu parei. E ia continuar o percurso até a escola, porque o percurso seria do IMT até a escola de condução. Só que a rua que você vai entrar, você não sabe. Você só fica sabendo na hora que o examinador fala. Entra ali, pega a terceira saída, vira não sei na onde. Você só fica sabendo nessa hora. Então não tem como você, por exemplo, aprender nas aulas práticas exatamente o percurso que você vai fazer e ficar preparado para isso. Não tem. Pelo menos aqui em Viseu é assim, tá, gente? Toda essa experiência que eu tô contando é aqui em Viseu. Eu não sei como é nas outras cidades. E aí o menino foi, coitadinho, fez todas as manobras certinho. Ele fez todas as manobras certo. Aí quando chegou numa rotunda, que é a rotatória do Brasil, ele chumbou na rotunda. O examinador falou para ele: pega a quarta saída, ou era a terceira saída. Só que era uma rotunda que tinha muitas saídas. E eu acho que ele se complicou na contagem e jogou o carro para a faixa da direita antes do tempo. E não olhou o retrovisor, estava vindo um carro. E aí quase bateu, o examinador teve que jogar o carro para cima da calçada, e foi ali que o examinador falou que era para ele encostar, que o nosso instrutor ia levar o carro. E aí a gente já sabia que ele tinha sido reprovado. Esse menino também chorou horrores. E aí eu fui para a escola, né, e me informei como é que ia ser agora na questão de eu ter reprovado. E eu não lembro ao certo quando foi o mês da minha prova. Eu sei que poucos meses depois a minha licença já ia vencer, porque tem o tempo, né, para você tirar a carta, que nem no Brasil. E aí eu fui na escola para saber como é que fazia. Aí ela falou: olha, você reprovou, é obrigatório marcar 8 aulas práticas. Então, eu era obrigada a pagar 8 aulas práticas e ainda pagar
a remarcação. Eu sei que dava 350 euros. E aí eu falei, tá bom. Aí eu vim para casa e pensei, né? Eu sei que eu não tô pronta para dirigir aqui, eu não estou confiante. Eu tive muitos traumas durante esse processo aqui em Portugal. Eu não vou pagar os 350 euros agora porque eu sei que eu vou reprovar de novo. E aí, basicamente, eu desisti. Eu falei, não vou pagar. A escola até entrou em contato comigo avisando que a minha licença estava vencida e se a licença vence, você tem que começar tudo de novo do zero. E aí eu desisti. Até então, tava por isso mesmo. Eu falei, se for da vontade de Deus, uma hora eu vou tirar a carta. E aí aconteceu de ano passado eu ir pro Brasil e tirei a carta lá. Só que essa história vai ficar para outro vídeo, porque eu quero contar para vocês como eu consegui tirar minha carta de condução lá no Brasil. Então, se você quer saber mais sobre isso, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, vai lá no meu perfil do Instagram e já me segue. Se você tiver alguma sugestão de conteúdo, deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo.